povo de Deus. O meu nome é Márcio Garcia. Estou aqui para passar mais um estudo da Palavra de Deus. E o tema é 1000 anos para tirar dúvidas, né? Mas vamos fazer uma breve oração. Grandioso Deus, grandioso Pai, graças te dou pelas tuas misericórdias e por este momento de mais um estudo, meu Pai. Que cada ouvinte possa ouvir a tua palavra, meu Pai, e possa compreender, meu Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. 1000 anos para tirar dúvidas. Diz assim: a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo é a bendita esperança que faz bater mais forte o coração do verdadeiro cristão. Esse deve ser o nosso desejo, né? A volta de Jesus, mas devemos procurar também ser cristãos verdadeiros, né? Porque o cristão verdadeiro, ele vai estar esperando a volta de Jesus. Ele vai estar preparado para a volta de Jesus. Diz mais aqui: a cada dia que passa, ficamos mais perto dessa realidade. Cada dia que passa, nós vai ficando cada dia mais perto a volta de Jesus. Eu creio nisso. Diz aqui: na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos. Guarde aí esse período de 1000 anos, né? Ou um milênio, que é a mesma coisa de 1000 anos. O que acontecerá na Terra durante esse período e o que acontecerá com a vida e o planeta Terra após o término desses 1000 anos? Vamos estudar, né? Vamos descobrir o que vai acontecer, né? Vamos lá, para ficar na mente da gente. Jesus, o grande comandante. Então Jesus, acompanhado de todos os santos anjos e todos os santos remidos, saem da cidade. Os anjos rodeiam o seu comandante e o acompanham em seu projeto. E a seguir vem com a corte dos santos remidos, com majestade terrível e pavorosa. Jesus chama então os ímpios mortos, e eles surgem com o mesmo corpo fraco, doentio, que foram à sepultura. Que espetáculo, que cena! Na primeira ressurreição, todos saem com imortal frescor. Mas na segunda, os indícios da maldição são visíveis em todos, né? Vamos descobrir mais. A primeira pergunta diz assim: para onde irão os salvos após a volta de Cristo? E quanto tempo ali permanecerão? Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. A gente poderia ver quem são essas pessoas. São as pessoas fiéis, né? Vamos abrir lá no livro de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a primeira ressurreição. Aquelas pessoas que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta: o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Aqui está, se a gente for analisar, está no plural, né? Vi tronos, no plural, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem,
e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Eles vão reinar com Cristo por quanto tempo? Durante 1000 anos. Na onde isso? Eu creio que lá no céu. Se a gente for analisar lá, vamos voltar lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz assim. Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, versículo 17 diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles quem? Os mortos, aqueles que tinham morrido em Cristo, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Né? É isso aí. Aquelas pessoas que morreram em Cristo e aqueles que estão vivos, estão vivendo em Cristo aqui na terra, serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Né? A própria palavra de Deus é quem diz, não é o homem, mas a palavra de Deus. Né? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta diz assim: como ficará a terra durante esse período de 1000 anos? Vamos lá para o livro de Jeremias. Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 4 de Jeremias. Capítulo 4 de Jeremias, versículo 23 a 26. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham a luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. As cidades estavam derribadas, estavam destruídas as cidades. A terra ficará deserta, né? A terra vai ficar como no princípio, sem forma e vazia, que nem diz aqui, deserta, sem ter ser humano para habitar nela, para trabalhar nela, né? Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Vamos voltar lá para o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 3, diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Qual é a prisão dele? A terra aqui vai ficar em trevas, e sabendo que não existe luz, não existe vida, porque nós precisamos da luz do sol todos os dias, né? Para termos vida. E os únicos seres que conseguiriam ficar aqui nessa terra se chama diabo, Satanás e seus anjos. Eles irão ficar aqui na terra escura. Eles ficarão presos de um modo literal, e também eu posso dizer um modo literal, vou dizer assim. Por quê? Porque ele não vai ter com quem ele possa tentar. Se não existe sol, todos estarão mortos. Aqueles que ficarem aqui na decorrente vinda de Jesus Cristo, na segunda vinda, que os salvos serão arrebatados. Então o que ocorrerá? As pessoas que ficarem aqui serão destruídas, morrerão pela glória de Deus, né? E aqui só ficará o diabo e os seus anjos. A quinta pergunta diz assim: quais eventos marcam o fim dos 1000 anos? E o que acontecerá a Satanás e aos ímpios? Vamos ver? Aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo de 5 em diante, diz assim: os restantes dos mortos não reviveram,
até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Vamos relembrar lá no livro de 1 Tessalonicenses. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos lembrar que quem ressuscitará primeiro são os mortos em Cristo. Então, os ímpios ficarão nos túmulos, não se levantarão, ainda passará 1 milênio para eles se levantarem, né? Diz mais: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Vamos ver a próxima pergunta, que diz assim: o que Satanás fará com o seu grande exército, à medida que a cidade santa se aproxima da terra? Apocalipse capítulo 20, no capítulo 20 mesmo, no versículo 8, diz assim: e sairá a seduzir as nações, que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Ele vai seduzir as nações, ele vai reutilizar o seu propósito, o propósito de seduzir as pessoas, o propósito de tentá-las. E o coração delas vai mostrar que não estão arrependidos, porque elas vão aceitar a sugestão do inimigo. Qual é a sugestão do inimigo? A gente vai saber na próxima pergunta. Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade? Qual será a sentença final? Vamos para o livro de Apocalipse ainda, capítulo 20, versículo 9. Diz assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Depois que passaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, os ímpios serão ressuscitados para serem sentenciados. E ali, como Satanás ele já tentava eles em suas vidas passadas, tornará a tentá-los novamente. E eles se levantarão para cercar a cidade santa, para, se possível, tomar pela força a cidade santa. Então o que ocorrerá? Descerá fogo do céu e os consumirá a todos, diz a palavra de Deus. Os consumirá a todos. Mas nós temos uma decisão para tomar. E a decisão é esta. Vou ler aqui a decisão. Essa foi a minha decisão há anos atrás e essa é a minha decisão hoje. E eu espero que também essa seja a sua decisão, meu irmão. E diz assim: quero estar no céu durante os 1000 anos, pois eu sinto que Jesus está me chamando para passar a eternidade comigo. Portanto, decido, a partir de agora, fazer parte dos seguidores de Deus. Amém? Que nós venhamos fazer parte verdadeiramente dos seguidores de Cristo. Nós possamos morar na cidade santa e possamos morar nessa nova terra que Ele vai preparar para cada um de nós, uma terra restaurada, um novo céu, uma nova terra. Que nem o apóstolo Pedro diz, nós aguardamos novos céus e nova terra, aonde habite a justiça. Lá não haverá injustiça. Amém? Lá não haverá morte, nem dor, nem pranto. O que a gente imaginar que nós sofremos aqui, nós não sofreremos mais lá. Mas vamos orar? Grandioso Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, Senhor, porque o Senhor permite que nós estejamos vivos até hoje, para nos dar mais um dia de oportunidade.
para com que um dia nós possamos entrar na cidade santa pelas portas, Senhor, e nós possamos morar com o Senhor durante o milênio e depois morar no novo céu e na nova terra, restaurados. Eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo este vídeo, Senhor, esta mensagem, Senhor. Eu te agradeço pela vida, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.